Costa, do CABB. A procura de uma atividade para ocupar o tempo livre leva as pessoas até essa atividade, mas cabe a cada um dos dirigentes das várias associações saber envolver e motivar as pessoas nas suas atividades. Uma das possibilidades é levar em consideração as capacidades e características de cada indivíduo e, desse modo, orientá-lo para as atividades que se desenvolvem nas coletividades com base na sua experiência e despertando o interesse do indivíduo pelo organismo. A experiência do CABB é de que os jovens devem ser envolvidos e motivados a participar nas atividades da direção, incutindo nos jovens o gosto pelo associativismo, levando-os desta forma a serem interventivos na comunidade e meio social em que se inserem, contribuindo assim a coletividade para o seu desenvolvimento pessoal, que os acompanham e se deixam envolver pelo associativismo. Obrigada. Boa tarde, meus senhores. Antes de ler o escrevi, portanto, queria agradecer desde já o convite que foi feito para estar aqui. E como é a primeira vez que estou no organismo de classes, espero o benefício da dúvida, se alguma coisa não se impede esta tarde. O que é que eu falei para ti? Com uma integração social no meio em que estamos inseridos. Na qualidade do meu convidado, além de agradecer o convite à União Bandeirense e a especial à Presidência da Pandemia, citar a Assembleia de Organismos Populares da base da Vila da Leste da Guerra, não posso deixar de manifestar a minha enorme satisfação de lugar na análise e discussão do movimento popular da nossa frente. O que é que me motiva a tornar-me sócio de uma coletiva? O que é que me motiva a tornar-me dirigente de um grupo desportivo? O que é que me motiva a defender o meu tempo em prol dos outros? Sentir que as pessoas acreditam em mim, enquanto claramente nas minhas capacidades que acredito, juntos podemos ambicionar chegar mais longe. O desporto constitui nos dias de hoje um desafio à cooperação entre povos e à aproximação entre culturas através da sua linguagem universal, que é o gesto. O movimento e a disciplina. O desporto ultrapassa a barreira do limite das culturas e contribui necessariamente para a promoção da integração social. O perdão dos amantes e representantes das outras modalidades aqui presentes. Mas eu, como apaixonado pelo futebol, vou concentrar-me nesta modalidade. Porquê é que gosto tanto de futebol? Exatamente pelas capacidades que o futebol tem de aproximar pessoas diferentes, tornando-las iguais. Referindo concretamente ao caso português, foi graças ao futebol que um discurso sobre o negro começou a mudar a partir dos anos 60. Pois cada uma bateu o Coluna e mais tarde ao Zé, dominou com a conquista das duas taças campeões europeus de clubes e teve sempre muito fácil no Mundial 106, disputar a Inglaterra de forma de extensão pela equipa das Quinas, porque que Portugal fosse falado no mundo num tempo em que a dictadura tem a imagem fechada do nosso país. Os turnas deixaram de ser vistos como inimigos, e particularmente ao Zé que entrou no universo de modificação cultural que até era constituído por indivíduos com origens e percursos muito distintos, consagrados sem atividades oficialmente legitimadas e de onde o futebol se encontrava afastado. Que permitiu que as origens estavam a repousar ao lado dos grandes de Portugal, no panteão nacional, alguns anos 70 seria
única modalidade que consegue juntar à mesma mesa o padre da freguesia, o professor, o pedreiro e o desempregado. O difícil é distinguir o intelectual do iliterado a partir do apito inicial. Centramos a União de Freguesias da Baixa do Dinheiro e Valde Amoreiras foi o futebol que permitiu nos anos 70, com as chegadas foram retornados ao denominado bairro da Caixa, a integração num país completamente diferente. Fosse mais fácil, uma vez que rapidamente os novos habitantes foram integrados nas equipas, e as suas famílias começaram a frequentar as sedes sociais, trocando experiências e partilhando conhecimentos. Com a construção do Val da Amoreira e o seu consequente povoamento, foi mais uma vez o futebol que nos aproximou dos novos vizinhos. E não tenhamos dúvidas. A graça ao São Palmeirense fez no passado e a boa hora voltou a fazer. É graças ao que o Executivo faz. É graças ao que o Desportivo de Portugal já fez e vai brevemente continuar a fazer. O Val da Moreira hoje é visto não como um gueto, mas como muitos, infelizmente, espalhados pelo nosso distrito, pelo nosso distrito. Hoje as pessoas que visitam as freguesias em que estamos inseridos não temem ser assaltadas. Inclusivamente, são cada vez mais os que não vivem na nossa freguesia e que hoje procuram, nos conselhos onde habitam nós, é dar a possibilidade de praticar o desporto que nos apaixona e então, para não junto de nós, para enchermos de orgulho. A União Palmeirense nasceu do envolvimento associativo de 3 pontos virados quase inclusivos para o futebol. Disputávamos campeonatos distritais em grande rivalidade entre si. Só o poder desta modalidade não ia levar centenas de pessoas a acreditar no projeto de lei, para criar um grupo em que todos sentissem representados. É por isso que hoje está importante manter o futebol federado no nosso grupo. Devemos isso às pessoas que se uniram entre estes eixos. O futebol é uma das vertentes mais fortes da cultura popular do nosso tempo. Temos os nossos sócios, mas não temos nossos sócios, que têm no nosso grupo a oportunidade de seguimento do desporto, que muitos praticam desde miúdos, mas depois o seguimento, quando chegaram a sério, foi vedado. Muitas vezes, até no clube, onde fizeram toda a sua relação. Acima de tudo, serve a nossa terra como um efetivo veículo de produção, relativamente às pessoas que nos visitam, para nos defrontar, mas também às localidades que nós visitamos, em todo o distrito. Vão no nome da nossa terra, daqueles locais a que somos chamados. Uma sociedade marcada por profundas mudanças sociais e económicas, o futebol é hoje chamado mais do que nunca a cumprir uma missão cuja importância não se circunscreve. Hoje, somente o domínio das aptidões físicas, prolongando-se não necessariamente pelas questões éticas, efetivas e sociais. O futebol, mais do que um desporto como um simples hobby, tem de ser visto como um encontro de cultura e um projeto de formação de caráter e de mudança social, que permite combater diversas formas de exclusão, musicalmente do racismo e a xenofobia. Acredito seriamente que a cada 10 pessoas que frequentam com atividades e praticam o futebol, 8 tornaram-se muito melhores pessoas. É por isso que as nossas freguesias têm hoje um ambiente muito mais são. Podemos, por isso, dizer que os clubes substituem, em muitos casos, o Estado na fomentação do desporto e na sua consequente integração de etnias e de religiões. Só com uma grande participação no movimento associativo podemos separar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos sejam ser pessoas de bem e criar uma sociedade melhor e atual, cada vez também fechada e egoísta. Proposta à mesa que passa a ler. Indo ao encontro do que já foi referido nesta Assembleia acerca da necessidade de abertura e de cooperação entre o movimento associativo, o Grupo Coral, o Sobreiro e a União Desportiva e Cultural Banheirense propõem, à 8ª Assembleia dos Organismos Populares de Base, que seja criado o Dia das Coletividades de Cultura e Recreio da Baixa da Banheira. A criação deste dia reveste-se de uma importância fulcral, pois, além do dia comemorativo de confraternização, poderá e deverá ser um dia de reflexão, de balanço, de aproximação e de concertação de esforços. Se
Se calhar para desenvolver mais isto um bocadinho, eu chamaria o Sr. Pacheco e a Helena Miranda. Então, boa tarde a todos. Eu apresento aqui uma pequena coletiva das que certamente uma das mais pequenas. Só temos 100 associados. Mas nós fazemos a nossa parte. Fazemos o trabalho da família. Isto é, o elefante faz o trabalho grande e o faz o trabalho pequeno. Mas isto é uma maneira de nós termos também para esta Assembleia. Assim sendo, convidei o Sr. Presidente da União a assinar conjunto uma proposta para criarmos medidas coletividades. Este dia tem um sentido simbólico e, ao mesmo tempo, serve para que, neste dia, as coletividades se encontrem todas. Imaginemos o cenário. Vamos imaginar isto tudo. Todos do Parque Zeca Afonso, cada coletividade com as suas atividades, o grupo a cantar as suas canções, a união a praticar o seu futebol, o ginásio com os seus atletas, enfim, toda a gente tentou fazer a sua função e fazer desse dia um dia de festa, um dia diferente, porque as coletividades, e este é o dia certo para fazer isto, nós não podemos fazer todos. Nós temos muitos problemas e defeitos. E aqui é um sítio certo para nós debatermos isso. E há um defeito que nós temos todos os coletivistas. É que tratamos todos da nossa quinta. Eu trato da minha quinta, a união da quinta dela, o ginásio da quinta dela, o chiquinho da quinta dela, enfim. Se calhar é a altura de nós fazermos o nosso dia, ao dia do pai, ao dia da mãe, ao dia do filho, então vamos criar o dia das coletividades à baixa mulher. É esta a nossa proposta. Agora, o dia que há de ser, eu deixo isso, enfim, à reflexão geral, cada um vai pensar qual será o meu dia. É uma proposta. Mas eu gosto muito do mesmo lado. Companheiros, meus amigos, a Comissão Coordenadora, a Comissão da Redação, vamos lá assim, tem na posse também uma série de perspectivas de desenvolvimento de trabalho, têm vindo a ser criadas não só pelas intervenções, mas por estes momentos de convívio e de relacionamento que nós temos desenvolvido com os nossos convidados e essencialmente com o Presidente da Confederação das Atividades de Cultura e Desporto, tem uma experiência vastíssima em termos nacionais. Aliás, o Augusto Flores tem vindo a fazer um trabalho extraordinário desde o Algarve ao Minho. E na conversa que tivemos com ele, para além das intervenções, perspectiva também ele, reconhecendo este trabalho que é feito aqui na Vila da Baixa da Banheira, e eu digo Vila da Baixa da Banheira porque às vezes há confusões e continuam a haver confusões, como é que nós juntamos a freguesia do Val da Amoreira com a freguesia da Baixa da Banheira, é que nós somos uma vila com duas freguesias, que agora tem novamente uma união de freguesias. Portanto, nós somos vila com duas freguesias e representamos a área geográfica ocupando a freguesia do Val da Amoreira e a freguesia da Baixa da Banheira. E este trabalho é o único no país. Aliás, o próprio Presidente da Confederação dizia-nos isso. Nós reconhecemos que a proposta que fazemos para a criação de associações concelhias talvez aqui não tenha o melhor caminho. E ele próprio, do nosso trabalho, verificou isso. É que nós temos uma essência do movimento associativo muito própria, muito nossa, muito digna. E, portanto, também a própria Federação não pode vir para aqui dar orientações, desrespeitando aquilo que é a nossa essência. Aliás, discutida na primeira tese. E sugeria ele que nós continuássemos tal como estamos.
E nós sabemos que há dificuldades, que ele também conhece, as dificuldades de ligação desta vila à Vila de Alhos Velhos, à Vila da Moita. E, portanto, criar uma associação conseguia seria criar mais responsabilidades, seria criar mais uma direção, seria criar mais envolvências, ainda para além dos trabalhos que nós já temos na nossa envolvência. E então esta perspectiva levava a que nós mantivéssemos a ideia de mantermos tal como estamos, esta estrutura unitária tal como temos, se calhar enriquecendo, inovando, criando maior atividade entre as associações. Esta proposta veio em tudo isso, é por isso que eu aproveito para falar nela, de nós realizarmos com ele ainda um trabalho mais positivo do que aquele que tem sido atualmente. Nós hoje estamos numa situação, e isto também já foi dito aqui de manhã, que esta situação temporal obriga-nos a maior organização para ultrapassarmos os problemas que nos são criados no dia a dia. E então, agarrando a estrutura que temos, criámos aqui a ideia de propor à própria Confederação que esta unidade, que esta coordenadora, tivesse para uma associação o estatuto idêntico àquele que a Confederação tem perante as associações que conseguia. Ou seja, nós mantendo a nossa estrutura, tivéssemos na base da Confederação o reconhecimento de relações idênticas às associações conseguidas. E isso é precisamente possível, é preciso que nós tomemos a iniciativa e o procuramos à própria Confederação. É lógico que está aqui intrínseco com esta proposta. Aliás, não sei se vocês todos sabem, mas há o Dia Nacional das Coletividades, comemorado no mês de maio, em termos nacionais. O Dia das Coletividades normalmente é o dia 31 de maio. Não quer dizer que as comemorações incidem precisamente nesse dia, porque se esse dia coincidir com um dia de semana, leva a que muitas associações não tenham a disponibilidade de o comemorar precisamente no dia 31. Mas nós podemos ver aqui esta realidade que é de, no mais perto possível do dia 31, ou no fim de semana antes, ou no fim de semana depois, podemos então comemorar o Dia das Coletividades, que neste caso não seria só da Baixa da Banheira, seria o Dia das Coletividades, em termos nacionais, comemorado aqui na Baixa da Banheira. Portanto, eu estou totalmente de acordo, era isso que eu queria dizer, estou totalmente de acordo com esta proposta. É nós reforçarmos a nossa organização e levarmos para a frente a ideia de uma atividade conjunta de todas as associações, mas não só com a representação das atividades esportivas e culturais. Era, por exemplo, um desfile desde o Largo da Igreja até o Parque Zeca Afonso ou até à frente da Junta de Freguesia. Aquilo que se faz na noite no 25 de Abril, fazemos nós aqui na Baixa da Banheira, na nossa terra, com todas as coletividades. Portanto, esta proposta do Sobreiro tem muita força, foi adjugada pela União Desportiva e Cultural Banheirense e já agora da parte da Comissão de Votação da Coordenadora dos OPBs da Vila da Baixa da Banheira. Obrigado. Agora a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Dou agora a palavra ao Sr. Vitor Barata, da Ginásio Atlético Clube. Para boa tarde a todos. Eu devo dizer pessoalmente e em representação da coletividade, tenho algumas dificuldades em discutir as teses, porque não discuti as da Comissão Coordenadora, nós discutimos, aprovamos, alterámos, e agora não seria sensato da nossa parte vir aqui agora com alterações, porque isso devíamos ter feito lá. De toda a maneira, aqui a intervenção do Amândio suscitou-me aqui algumas dúvidas. Vamos lá ver. Eu sou apaixonado por futebol, sobre isso sou apaixonado por futebol. Mas na Baixa da Banheira, ou na Vila da Baixa da Banheira, a Vila não é só conhecida pelo futebol, também é conhecida
Nós somos conhecidos porque antes do 25 de Abril, aqui foi um fonte de resistência à ditadura que estava no poder atual, no poder anterior. Somos conhecidos por consolidar a democracia depois do 25 de Abril. Somos conhecidos porque as coletividades tiveram mil e umas atividades, o alterofilismo, a luta urbana, o atletismo, o ciclismo, as danças de salão, ultimamente o zumba, as semelhanças. Portanto, nós somos conhecidos por um conjunto de atividades, e ainda bem que a nossa vila assim o é, não só pelo futebol. Poderia parecer aqui a ideia, todos nós, isto é só o futebol e o resto não é nada. A vida das coletividades, o movimento associativo da Baixa da Banheira é rico e é conhecido a nível nacional. Eu passo férias, enfim, já passei em alguns pontos do país, e Baixa da Banheira é referido, o ginásio é referido, a União é referido, e é isso que eu queria deixar aqui, não é que nenhum homem, enfim, é outra opinião, não só o futebol, mas as diversas atividades que existem aqui na Baixa da Banheira, umas mais conhecidas, outras menos conhecidas, que tornam a nossa vida diferente e especial de muitas outras. Por fim, queria dizer-vos também que nós associamos naturalmente ao dia das coletividades como ela. Muito obrigado. Dou a palavra ao meu banheirense. Senhora Amanda. Peço muita desculpa, mas provavelmente nesta foi a minha intenção, hoje comigo a ideia, que viesse aqui dizer que o futebol é o mais importante na vida. Tudo é importante, desde a cultura ao desporto e desde a cultura ao desporto, todas as modalidades são importantes. O que eu apenas queria dizer foi que o futebol, talvez mais que qualquer outra modalidade, neste conceito e nestas freguesias, as freguesias de Baixa da Banheira, Val da Madeira, integrou as pessoas que chegaram à nossa terra. E a gente lembrar-nos, e eu tenho a sorte de já viver aqui há muitos anos, e vivi cá desde 74. Quando chegaram os primeiros tornados, que eram das ex-colónias, foi no futebol que eles se integraram mais facilmente, foi nas atividades através do futebol que eles chegaram até nós. Trocaram experiências connosco. Agora é evidente, todas as outras modalidades merecem um grande respeito. A cultura merece um grande respeito. A Baixa da Banheira merece todo um grande respeito. Nunca, por nunca, é a intenção da minha parte de tentar minimizar tudo que se faz nas outras atividades sem ser futebol. Todos têm o seu espaço nesta terra. Agora, não me leve a mal, devo defender a minha dona. Sou um homem que toda a gente conhece ligado ao futebol e por isso o defendo. E por isso acho que o futebol é a modalidade mais importante da freguesia. Mas tem a opinião de cada um e todos têm o direito de ter a sua opinião. E a palavra ao Sr. Vitor Duarte, do Ginásio Atlético Clube. Boa tarde a todos. Eu tirei o casaco, não foi para separá-los nem para andar à feira, ora para um lado para o outro. Foi só para estar mais avançado. Depois, quando era mais novo, agora a velhice ou a idade já não vai permitindo muitas coisas desse tipo. Eu tinha uma pequena intervenção para fazer dentro deste segundo tema, mas antes queria só fazer aqui um pequeno reparo. Primeiro, o Dia das Coletividades é fundamental. Já tivemos na Baixa da Banheira o Dia das Coletividades, já o fizemos, já o organizamos.
E digo, para quem se lembra, era um dia de grande atividade, de grande participação. Dir-me-ão, os tempos eram outros, é verdade. As pessoas estavam mais disponíveis, é verdade. Mas que existiu, e com grande atividade e grande impacto na restauração da Baixa Medida. Portanto, bem-vinda à proposta, bem-vindo o Dia das Coletas. Segunda questão, o problema do futebol ou não do futebol. Eu também gosto de futebol, quem não gosta, também tenho a minha simpatia partidária, clubística, quem não tem. Não é isso que está em causa. Vamos ver o que é que isto vem entroncar no segundo tema. O que é que leva fundamentalmente na Baixa da Bandeira as pessoas a associar-se? O desenraizamento do seu local de nascimento. Vieram trabalhar para a zona e a necessidade de se agregarem. O homem é um animal gregário, sempre teve necessidade de se juntar. Mas aquilo que une efetivamente os banheirenses não foi o futebol, não foi a ginástica, me permitem que é a minha modalidade, não foi a luta, também é outra modalidade, não foi nada. Aquilo que começa por unir as pessoas é simplesmente o manter as suas tradições das suas terras. E qual era a tradição principal? O bailarico da aldeia, o discutir os seus problemas em termos do seu local de nascimento. O que é que era mais comum de norte a sul do país? Não era o encontro entre as pessoas, rapazes e raparigas, e o encontrarem-se ao fim de semana para o seu péssimo de dança, ou namorico, ainda que um pouco à distância, com a mãe a olhar e a dizer toma juízo que coisa e tal. Esta é que é a razão principal, não foi o futebol nem as outras modalidades. Tínhamos atenção a isto. Eu represento aqui a coletividade mais velha da Baixa Bandeira, mas sou sócio de outras. E, portanto, estou à vontade. Quem sabe, eu nasci dentro do ginásio. Mas o meu pai, que nasceu em Aveiro, é sócio fundador, já morreu, do grupo alentejano. Os grupos alentejanos foram criados nessa casa. Portanto, como estão a ver, não tem nada a ver com o futebol, ou com a ginástica, ou com a luta, ou com a acrobacia, ou com as danças, que é aquilo. Era a necessidade das pessoas estarem juntas, de conviverem, de namoriscar, de estar juntas, de, enfim, discutir os seus problemas, porque as pessoas, quando vinham das suas terras, encontravam condições de vida más, degradantes, condições de trabalho maus e degradantes, exploração. E as pessoas precisavam de se encontrar e discutir. A cultura, o desporto, ainda que eu considere que o desporto é cultura, e o recreio faziam parte integrante disso tudo. Mas o que começa primeiro por juntar as pessoas é o bailarino das tradições da aldeia. Dito isto, peço desculpa, mas é aquilo que eu entendo como correto. Depois, indo um pouquinho ao segundo ponto, vocês desculpem, mas eu tenho um bocado a mania de, quem me conhece é vício ou defeito de ser professor, é de falar muito. Eu irei, se possível, falar nos diversos pontos, nos diversos temas. Penso eu que tenho alguma experiência, enfim, faço parte do movimento associativo há muitos anos, e de prestar aquilo que fui colhendo e aprendendo com gente mais velha e mais sábia do que eu. Como sabem, penso eu que é essa a realidade, o movimento associativo nasce século XVIII, século XIX, com o advento da Revolução Industrial. E nasce por uma simples razão. Com o desenvolvimento ou a criação do movimento da Revolução Industrial, as pessoas são ocupadas com tarefas
e com trabalhos extremamente duros, extremamente graves, mas vai criar digamos, a Revolução Industrial vai criar uma nova classe social no mundo, que é a média grande burguesia. A pequena já existia, ainda do tempo dos descobrimentos e do mercantilismo das especiarias e por aí fora, já existia a pequena burguesia com os mercadores, mas depois com a Revolução Industrial aparece a média grande burguesia. E estes, digamos, pequenos patrões, têm tempo disponível e sentem necessidade de começar a praticar algumas atividades desportivas. A primeira modalidade a aparecer nisto é, por exemplo, ainda hoje, e peço desculpa se ofendo alguém, ainda uma modalidade considerada modalidade de elite, o ténis. O ténis, o badminton, era ali uma modalidade ali muito híbrida entre o badminton e o ténis, que é criado pela média grande burguesia. E é aqui que começa a gênese do movimento associativo. Os trabalhadores, com cargas horárias de 12, 13, 14, 15 horas, começam a sentir a necessidade de se juntar para discutir os seus problemas laborais. E em contrapartida, estou a ser rápido nesta análise, em contrapartida, a ocupação do tempo da média grande burguesia com uma atividade desportiva, sentindo necessidade de se juntar para discutir os seus problemas da sua exploração laboral, começam em oposição a querer juntar-se para discutir, não no local de trabalho, que não tem hipótese por isso pela exploração que sofrem, mas em locais próprios, a ter necessidade de se juntar para discutir estes problemas. Começa aqui a criação do embrião do movimento associativo. Esta é a realidade. Tem efetivamente uma gênese desportiva com a média grande burguesia, tem uma gênese social com os trabalhadores a terem necessidade de se reunir. Como veem, um dos pontos é porque é que a pessoa se torna associada a uma coletividade. Quem conhece a Baixa da Banheira sabe que a sua grande população, quer do Norte, quer do Alentejo, principalmente destes dois locais, vem para a Baixa da Banheira, Barreiro primeiro, Baixa da Banheira, porque é aqui que estão os locais de empregabilidade. CUF, CP, Siderurgia mais tarde. E mais tarde depois o Estado. Reparem, quem vem do Alentejo profundo e que sempre precisa trabalhar e que vem Barreiro Baixa da Banheira e que está afastado de tudo e mais alguma coisa, quem vem do Norte, que cai Barreiro Baixa da Banheira, onde não há Barreiro, tinha bairrismo acentuado, mas abaixo da Banheira, sem ligação a nada. As pessoas têm necessidade de se encontrar num local para discutir os seus problemas. Porque a média grande burguesia discutia os seus joguinhos em Cascais. E é aqui que começa a nascer o interesse e a participação das pessoas no movimento associativo. E isto é que é fundamental, é as pessoas encontrarem-se para discutir os seus problemas laborais, da grande opressão que sofrem no seu local de trabalho. Primeiro no Barreiro, com a criação já existia o Aulino, o Barreirense, o Luso, mas depois a criação de todas as pequenas coletividades no Barreiro Velho, que criam o bichinho do associativismo dessas pessoas, que ao vir para abaixo da Banheira sentem a necessidade de recolocar essa discussão na ordem do dia. E a criação
do ginásio da Baixa da Banheira, que é a primeira coletividade a ser criada, quem toda a gente sabe, onde hoje é a Caixa Geral de Depósitos. O que é que se fazia fundamentalmente no ginásio da Baixa da Banheira? Grande discussão de problemas, grande união das pessoas e o bailinho ao fim de semana. O grande baile. Não vou aqui agora falar dos problemas e das lutas amigas entre os habitantes da Baixa da Banheira e do Lavradio, porque era uma guerra tremenda. Quem era da Baixa da Banheira não podia namorar com as meninas do Lavradio e vice-versa. Para os mais velhos, não estou a contar nada de novo, era complicado, mas isto é que leva a que as pessoas sintam a necessidade de se unir, de se associar e de criar mais polos de interesse, mais polos de agregação, mais coletividades. Dir-me-ão, mas isso é normal, Agora vou voltar novamente ao tema. E esses antigos dirigentes tinham interesses pessoais? Não. O interesse era o interesse do coletivo. Tiveram erros de percurso? Muitos. Qual um dos principais erros de percurso? Foi não criar ou não deixar criar na maioria das camadas mais jovens, o interesse pelo coletivismo. Ou seja, isto é uma crítica que eu faço aos meus antecessores, que muito me ensinaram, mas também, como é evidente, são alvos de crítica. Quando aparecia um jovem com ideias inovadoras, isto tudo está já ultrapassado. E não deixaram que as ideias novas pudessem florir. Qual é o problema? Hoje a gente olha para a maioria das coletividades e a grande maioria dos diretores são jovens da minha idade ou um pouquinho mais velhos. Felizmente, nestes últimos anos, por razões que eu digo já e vou acabar, tem aparecido uma quantidade bonita, agradável, competente e com vontade de fazer de mais jovens do que eu. Moçada, permitem-me o termo, 20, 30 anos, que têm muito para dar, pelo menos até, muito para dar ao movimento associativo. Dir-me-ão, mas eles aparecem porque vieram para a ginástica, para o karatê, para o futebol. Venham para o que vierem, venham para o movimento associativo. E que os atuais dirigentes, mais ou menos novos, saibam aceitar as ideias, as maluquices por vezes dos mais novos. Saibam aceitar. Porque é na discussão das ideias, no combate de ideias, que o movimento associativo pode fluir. Sem esses jovens, de 20, 30 anos, os jovens como eu de 60, 50, 70 anos, estão condenados ao fracasso. O movimento associativo tenderá a fechar-se. Abram as hipóteses às ideias dos mais novos. Não julguem as ideias por vezes espalhafatosas e menos, para nós, menos corretas dos mais novos como um disparate. Não. O mundo é feito de disparates. Mal de nós, quando formos todos certinhos, o mundo para e atrasa. Agarrem nas ideias inovadoras, por vezes no nosso pensamento parvo, e agarrem, porque os mais novos trazem mais conhecimento, mais cultura, nova informação, nova formação, novas tecnologias, tudo novo.
Eu, como um jovem de 64 anos, preciso, ao meu lado, na direção do meu clube, que neste momento, felizmente, temos União Banheirense também, e aí os meus parabéns, temos uma direção onde há 7 jovens mulheres e dessas 7 jovens mulheres, 5 pelo menos estão ali na casa dos 20, 30 anos. E é extremamente motivador tê-los no movimento associativo. Eles engrandecem-se a si próprios, e não vejo mal nenhum nisso, e engrandecem a coletividade, a Baixa da Banheira, que é a minha terra, a nossa terra, e todo o coletivo de todo o país. Portanto, em relação a este tema, agarrem todos os novos dirigentes com unhas e dentes. Deem espaço. E lembrem-se, o movimento associativo nasceu na necessidade de estarmos juntos, de discutirmos ideias, de partilharmos momentos bons e maus e de lutarmos em conjunto por quem nos quer oprimir. E, portanto, os tempos passados e futuros não são fáceis. Portanto, todos juntos, se calhar, faremos melhor. Obrigado. E não tendo mais pedidos de palavra, dou por encerrados os trabalhos de discussão para a segunda terça. Às 16 horas, a atuação do palco em frente à mesa da direção, as batucadeiras. Portanto, então eu vou procurar o segredo. Pronto. É composto por homens de todo o Alentejo. O Alentejo, ouvintes alentejanos, mas já nasceram debaixo da banheira. Cantam as modas, como sabem, no Alentejo, as canções são modas. Cantam as modas alentejanas,